Gente, beleza, beleza? Nós vamos falar hoje sobre autoimagem. Autoimagem tem tudo a ver com o que nós fazemos. Afinal, nós não queremos só fazer nariz bonito e pálpebra, bléfora e melhorar a face, fisicamente falando. Nós queremos melhorar vidas como um todo. Então tem tudo a ver com a autoimagem, que vai muito além do físico, tudo bom? Então, autoimagem tem a ver também com crenças e autoimagem tem a ver também com paradigma. O que é paradigma? Você já ouviu falar na quebra de paradigma? Paradigma, se a gente for no dicionário, é exemplo de um padrão, tá? Quando você tem uma coisa que você forma um conhecimento, uma ideia padrão sobre aquilo, isto é um paradigma. E tem vários paradigmas. Nós podemos ter um paradigma social, paradigma pessoal, paradigma empresarial. Por exemplo, num paradigma mais coletivo, num paradigma mais social, paradigma cristão, que nós temos vida eterna, que Cristo morreu por nós para salvar os nossos pecados. Isso são paradigmas sociais, por exemplo, do cristianismo. Agora, cada um pode ter os seus paradigmas individuais, que nada mais é do que a nossa autoimagem, que tem tudo a ver com crenças. E isso tem link, ligação direto com o que nós fazemos. A gente sempre estuda, vamos ver, que nós somos. Imagina aqui, imagina isso. Isso que vai dar os nossos resultados. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Se eu colocar dois olhinhos, uma boquinha, isso aqui representa o nosso cérebro, representa nosso pensamento, nossa mente. Isso aqui o corpo, a nossa mente comanda nosso corpo através de hábitos e ações que vai dar o nosso resultado, quem somos. Tudo bem? Aqui nós temos o consciente e aqui nós temos o subconsciente. Tudo bem? Sim. Esse subconsciente é aqui que estão os nossos paradigmas. Tudo bem? Aqui estão nossos paradigmas, aqui está a nossa autoimagem. Ou seja, ela está no nosso subconsciente. Isso daqui é responsável diretamente por 5% dos nossos resultados, segundo os cientistas. O nosso subconsciente é o nosso piloto automático, que é responsável por 95% dos nossos resultados. Isso daqui é o automatismo, automático. Isso aqui é a nossa programação mensal automatizada. Por que isso aqui é importante? Segundo os cientistas, e a gente pode ver, por exemplo, hoje nós fizemos uma cirurgia. Eu não fico imaginando assim, olha, que pressão que eu vou colocar na mão para pegar a pinça e amassar os cornetos, que músculo eu vou mexer para apertar essa pinça e amassar esses cornetos. Eu não penso isso é muito automático. Hoje de manhã, na minha atividade física, eu estava correndo, e ainda além de correr, eu estava ouvindo um audiobook. E esse audiobook, eu estava prestando atenção no audiobook e não deixei de fazer minha corrida. A cada instante eu contraía e relaxava dezenas de músculos e eu não parava para pensar que força eu ia contrair, qual músculo, qual que eu ia esticar, qual que eu ia encolher, isso tudo é automático. Nesse momento eu estou respirando automaticamente, meu coração está batendo automaticamente, tudo isso no piloto automático, é 95% que nós fazemos. Porque não tem condições para nós racionalizarmos conscientemente tudo que nós fazemos a todo instante. Mesmo porque nós tomamos algumas dezenas de decisões a cada instante e não daria tempo da gente racionalizar tudo. Então 95%, segundo o cientista, do que nós fazemos, dos nossos resultados, está no nível de subconscientes. Isso tem a ver com os nossos paradigmas, isso tem a ver com a nossa autoimagem. Tudo bem?
Então vamos lá. Imagine que nós tenhamos um avião que vai sair de Sinop. Tá? Imagine que nós tenhamos um avião que ele vai sair de Sinop e vá para São Paulo, Guarulhos. Assim que ele decola, ele liga o piloto automático. O piloto automático está programado para sair de Sinop e chegar em Guarulhos. Tudo bem até aqui? Sim. Vamos supor que ele está indo aqui, tudo no piloto automático. No meio do caminho, ele dá uma turbulência. Ele desvia da rota. O que vai acontecer? Depois dessa rota, ele saiu da rota. O que vai acontecer? Ele vai para outro lugar? Ele vai parar, ao invés de sair daqui para São Paulo, ele desviou à esquerda, ele vai para Salvador? Não. Ele corrige automaticamente, volta para rota e vai chegar aonde ele estava pré-programado. Tudo bem? Sim. Olha só que interessante. Nós temos aqui nosso garotinho. E suponhamos que ele tinha uma mãe que tinha um problema, ou o pai que tinha um problema. Vamos supor aqui que a mãe era espancada pelo pai, que a mãe da mãe dela, ou seja, a avó desse garotinho, vamos supor que era analfabeta, não teve condições de estudar, porque tinha uma vida muito complexa, que ela herdou do pai dela. Vamos supor que esse bisavô, tataravô desse menino tinha problemas. E como a avó dele não teve condições de estudar, a mãe não teve oportunidade de estudar muito. O pai era alcoólatra, espancava, de maneira que essa mãe falava para esse menininho: você é um burro mesmo, você é um idiota mesmo. E ficou uma vida desde a gestação. Então ele já tinha essa transmissão genética de tudo isso. Ele já tinha geneticamente, nos genes dele, ele já tinha uma memória, uma programação de não inteligente, de idiota, de burro, de baixa inteligência, você não é capaz, você não consegue, você é assim mesmo. Ele tem essa programação. Tudo bem? E aí, o menino tem a programação de que ele sempre vai querer, sempre está querendo, quase reprova, não reprova, que as notas é baixa. Então ele tem uma programação mental de pouco inteligente, de nota baixa. Tudo bem? Sim. Só que daí, então ele precisa estudar. Ele precisa estudar para melhorar as notas. Então isso aqui é consciente. Então, ele vai programar, o que acontece? A nota dele está aqui na média da programação dele. Qual que é a programação dele? Burro. Nota ruim. Está sempre reprova, não reprova. Sempre de recuperação. Ele está para recuperar, os professores daquela vez mudou de escola, a escola é mais participativa, chama os pais para conversar. E os pais resolvem que é o seguinte: corta o celular, não pode mais assistir televisão, diminui rede social e fica no pé do guri, ele melhora as notas. As notas dele sobem. Só que o que acontece depois disso? Ele vai lá, fez a prova, ralou pra caramba, cortou o celular, diminuiu tudo, a nota dele aumentou, ele passou de ano. Depois volta o outro ano, o que volta a acontecer? Ele volta para o piloto automático que ele estava programado. Qual que é a programação que ele tinha? Baixa nota escolar. Burro. Pouco inteligente. Você é assim mesmo, você não tem jeito, você é igual a família, você é igual ao seu avô, você foi por assim, você é igual aos seus irmãos, você é igual ao seu pai, você não tira nota, você é fraco, você é sempre nota baixa, você é assim mesmo. Ele tem programado como piloto deste avião, que ele tinha uma certa programação, ele tem programação disso. Se ele não corrigir este paradigma, esta autoimagem, esta programação, ele volta ao que ele era com as notas baixas. Entendeu isso? Vamos pegar outro exemplo. Imagina uma pessoa com excesso de peso. Imagina uma pessoa, que é os resultados. Imagina uma pessoa com excesso de peso. O que ela precisa?
conscientemente, isso aqui é o nosso cérebro consciente, conscientemente ela precisa diminuir peso. Entretanto, qual que é a imagem que ela tem na cabeça dela de obesa? Ela sempre sofreu bullying, era sempre na escola, sempre foi chamada de gordinha. A mãe dela era gordinha, o avô dela era gordinho, sempre comeram tudo. No DNA, provavelmente aquela menina lá tinha uma alteração de uma leptina, que era a troca de um aminoácido que fazia com que ele tinha um metabolismo mais baixo. Outro podia ter um hipotireoidismo, que o metabolismo é mais baixo, ou a leptina, que a saciedade é defeituosa. Então já foi transmitido geneticamente para ela essa programação de obeso. Isso aqui é um paradigma, é um padrão de programação. Ou nós podemos chamar isso aqui de autoimagem. Ela tem uma autoimagem, ela tem um paradigma. Então isso aqui é autoimagem, isso aqui é crença, isso aqui é um paradigma. Isso aqui corresponde a 95% dos nossos resultados. Ela está programada para isso aqui. Isso daqui é só 5%. Aí, como ela precisa perder peso? Por que ela precisa perder peso? Ela teve umas palpitações, foi no cardiologista, ele falou que se ela não tomar cuidado, ela vai infartar. Aí, conscientemente, ela resolve perder peso. Isso aqui é consciente. O resultado disso é pouco. Aí, ela vem e faz muita atividade física e melhora, diminui a comelância. O que acontece com o peso dela que estava aqui? Isso aqui era o padrão dela, peso alto. Ela começa a diminuir peso. Só que o que acontece? Se ela não reprogramar, se ela não tiver uma quebra de paradigma, se ela não refazer as crenças dela, se ela não mudar a sua autoimagem, como no avião, ele vai voltar para a rota, ela vai voltar a encontrar o peso que ela havia perdido. Entenderam isso? Sim. Então o que é preciso? É preciso a gente agir a nível de autoimagem. O que nós fazemos? Por isso que a nossa psicóloga, nós podemos ver aqui, que tem paciente nosso, que a gente faz uma pequena transformação e ele muda muito. E tem uns que a gente faz uma programação maior e ele muda menos. Isso tem a ver com autoimagem, tem a ver com paradigma, tem a ver com a crença, tem a ver com como que ele se enxerga no mundo, tem a ver com o que ele acredita que ele é. Vocês entendem? E por que às vezes a gente faz uma cirurgia e muda tanto a pessoa? Na realidade, isso é um gatilho para as mudanças maiores. Imagina uma águia quando o bebê, a águia está para aprender a nadar e a mãe águia vai lá e dá um empurrão, abismo abaixo, e ela vai e sai voando. Por quê? Isso foi um gatilho, foi um empurrão. Então, quando nós transformamos um rosto que estava ferindo muito esse paradigma, ferindo muito a autoimagem, ferindo muito a autoestima, isso é um baita empurrão para ela fazer a transformação que ela precisa a nível de subconsciente para mudar a programação. Um outro exemplo bem clássico. Nós estamos aqui diante desse ar-condicionado. Jamile, está programado em quanto aproximadamente? 20 quantos graus? Aproximadamente? Está programado a 22 graus. Vamos supor que começa a entrar gente aqui e abre a porta. A temperatura do termostato vai aumentar ou vai subir? Se começar a entrar gente e abrir a porta. Vai subir. A temperatura do ambiente vai subir. O que vai acontecer com o ar-condicionado? Ele vai funcionar mais ou menos? Ele vai funcionar mais, porque se a temperatura subiu, ele vai funcionar mais para a temperatura voltar ao que estava programado. Então, gente, olha só. A nossa autoimagem é como se fosse um termostato nos nossos resultados. A nossa autoimagem é como se fosse o piloto automático do avião que sai de Sinop e está programado para chegar em Guarulhos. Ele pega uma tempestade, ele muda a rota, aí R acerta, vai corrigindo a rota. Então essa é a importância da nossa autoimagem. A nossa autoimagem é o nosso termostato. É como se fosse o termostato desse ar-condicionado. Ele está a 22 graus, entrou mais gente aqui, aqueceu o ambiente, ele volta a funcionar mais para voltar para a temperatura que ele estava programado. Então,
Se nós quisermos mudar os nossos resultados, nós temos que mudar a nossa autoimagem. Nós temos que mudar o que nós acreditamos, como nós nos vemos diante daquele cenário. Senão a gente volta à programação. Olha só, em 1960, um médico e psicólogo, fera, criou um conceito muito interessante. Psicocibernética. O nome desse médico era Maxwell Maltz. Interessantíssimos estudos do Dr. Maxwell Maltz, médico, cirurgião plástico e psicólogo. Ele aprofundou no estudo da autoimagem. Teve resultados interessantes. Por que uma pessoa que mexe muito na face muda muito? Por que uma pessoa muda pouco e às vezes uma pessoa que você mexe menos muda muito? Isso tem que ver, além do físico, tem também a ver como essa pessoa se enxerga em relação àquele quesito. Tá? Então, essa nossa mudança física que nós fazemos nos nossos convidados ou no nosso paciente é um gatilho e é muito potente para ajudar a melhorar a autoimagem. E por que nós avaliamos o perfil desse paciente? Por que nós temos psicóloga na clínica? Por que nós demoramos mais na consulta? Por que nós queremos saber? Por que nós temos uma pessoa aqui que na realidade é nosso relações públicas, que tem uma história social? Por que nós fazemos esse processo de pegar a história social, depois passa pela psicóloga, pega o perfil psicocomportamental, depois vai para mim, depois vai para a Pâmela, enfermeira? Por que nós temos essas 5 etapas na nossa consulta? Por isso que nós temos que falar que nossa consulta às vezes demora, para essa finalidade de cirurgia estética, demora no mínimo 2 horas ou mais. Por quê? Nós queremos entender de autoimagem. Por quê? Porque nós queremos, mais do que atuar no físico, nós queremos mudar a programação subconsciente dos paradigmas desse paciente. Como que ele se enxerga em relação ao mundo. Tem um paciente, aquele paciente emblemático nosso de Lucas de Oliveira, aquela paciente que o pai falou: doutor, você mudou mais do que a face dela. Você mudou o chip dela. Por isso que eu gostei muito do livro que nós ganhamos da nossa paciente querida, de sorriso, a Helena. O livro chama Metanoia. Se vocês pegarem a tradução no dicionário o que é metanoia, vocês vão ver por que nós gostamos desse livro. Porque nós não estamos aqui só para mudar a aparência física. Nós estamos aqui para descobrir quais são as dores, descobrir qual é a autoimagem desse paciente, descobrir como está a sua autoestima e nós darmos esse empurrão além da estética para ele refazer esse plano de voo da vida dele. Porque nós não queremos só que ele tenha um nariz bonito, uma face bonita. Nós queremos que ele tenha uma autoestima melhor. Nós queremos que ele reprograme essa rota. Porque se ele não programar essa rota, ele vai fazer mudanças que não são duradouras. E nós estamos aqui para melhorarmos vida, para abençoarmos vidas. Não só momentaneamente, num curto período de tempo com uma cirurgia estética, mas refazendo a autoimagem desse paciente. Para ele quebrar os paradigmas que ele é ser perfeito, criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Que ele é bonito, que ele é importante, que ele é único, que ele é amado pelo Filho Criador. E que neste subconsciente, que é onde faz a programação da autoimagem, ele pode atuar e reprogramar isso. Ele pode mudar a temperatura desse termostato que faz o balizamento de como ele se enxerga. Se ele se enxerga gordinho, o patinho feio da turma, que ele é bonito, que ele é único, que ele é amado, que ele é filho, imagem e semelhança de Deus. Que se ele enxerga burro, que a competição é ele com ele mesmo, que ele tem uma inteligência infinita. E nós acreditamos que essa própria programação do subconsciente é a própria imagem de Deus que nos criou. E nós temos poder, esse 5% que nós temos aqui,
do consciente trabalhando a nossa autoimagem, que é responsável, isso aqui, por 95% dos resultados, nós podemos magnificar o resultado desses 5% através dessa programação conscientemente da nossa autoimagem. Como que nós fazemos isso? Nossa mente é muito atribulada. Nós temos que fazer isso quando nossas ondas cerebrais estão mais calmas. Se nós estivermos numa sala de aula, muita gente falando, outro olhando para fora, outro vendo outro jogar bola, outro com fone de ouvido, outro conversando, outro WhatsApp, o professor vai falar, não vai absorver muito. Nossa memória, nossa mente também é assim. Então nós temos que tentar fazer a programação desse subconsciente numa hora que as nossas vibrações cerebrais estão mais calmas. Eletroencefalograma, que nossas ondas cerebrais ficam mais calmas. Quando que é isso? Antes de dormir, a hora que está acordando, após a oração, ou durante a oração, após meditação. Essas horas nossa mente está mais quieta, a gente consegue programar melhor esse subconsciente ou essa autoimagem. Isso é importante. E outra coisa, esse nosso subconsciente, como nós já vimos, ele é impessoal. Se você coloca uma programação dele, ele não vai sair para quem você programou, ele vai sair para você, porque ele está dentro de você. Ele é a sua própria personalidade. Aí nós já demos o exemplo, a gente briga com alguém no trânsito, você xinga, esbraveja, com aquela raiva, aquele sentimento, emoção, você traz um monte de coisa ruim conscientemente para o subconsciente. Esse subconsciente é programado com coisa ruim. Chega em casa, você briga com a mulher, briga com o amigo, briga com o filho, e não valeu para aquele cara que você brigou no trânsito. Ele é impessoal, ele vale para todos. E o nosso subconsciente, ele não julga. Se você cria uma autoimagem, ele respeita aquela autoimagem que você criou. Ele não vai saber o que é certo, o que é errado, ele não julga. Se você programou para o bem ou para o mal, ele vai se expressar. Então toma cuidado como vocês têm programado a sua autoimagem, como que você se enxerga em relação a cada aspecto da sua vida, porque ele vai se manifestar. E é o que nós queremos que o nosso paciente, quem chega até nós, tem uma reprogramação do seu termostato, tem uma reprogramação do seu piloto automático. Isto é possível. Isso tem muito a ver com a oração. Oração tem a ver com fé, que eu tenho tatuado aqui no meu peito a palavra fé. Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. Se não fosse a fé, nós não faríamos nada, porque a gente precisa de acreditar minimamente em alguma coisa para se aventurar a fazê-la. E isso tem a ver com a autoimagem. Se você acredita, você vai atrás e você faz. Agora, se você acredita em coisas negativas, você vai expressar coisas negativas. Se você tem uma autoimagem sobre qualquer aspecto da sua vida negativo, você não vai conseguir. Por exemplo, você tem uma autoimagem que você é pobre mesmo, que você não tem de jeito, que dinheiro é coisa suja, que só os pobres entram no reino do céu. Você, com essa programação, com essa autoimagem, com essa crença, com esse subconsciente, você, mesmo que você ganhe dinheiro, aqueles que ganham na loteria e depois perde tudo de novo, porque ele está programado para ser pobre. Isso é muito poderoso. Então, uma autoimagem como você tem com relação a alguém da sua família, a sua mãe. Você tem um problema, sempre teve problema de relacionamento na sua família. Sempre isso vem até genético, vem hereditário. Conta a história que brigava com a bisavó, que a mãe brigava com a avó, que você tem essa história de briga na família. Você briga com sua mãe, você acha que não tem jeito. Não, minha mãe é terrível mesmo, minha mãe é daquele jeito mesmo. Você bota mimimi, coloca todos os problemas, e amplifica os problemas, e chora e reclama. Você está programada para ter atrito com a mãe. Aí você vai lá dar um presente para ela no dia do Natal, dá um abraço, no dia das mães, eu te amo, pois volta a brigar com a mãe. Porque o teu termostato, o teu piloto automático está programado para brigar com a sua mãe. Mude o termostato da sua autoimagem. Mude o piloto automático da sua autoimagem para que você possa ter resultados duradouros e ter uma vida transformada. E é isso que nós queremos com os nossos clientes. Nós queremos muito com nossos pacientes, com nossos convidados. Nós queremos muito mais do que nariz bonito. Nós queremos muito mais do que olhar jovem. Nós queremos muito mais do que uma orelha harmônica. Nós queremos vida e vida em abundância. E vida em abundância tem a ver com autoimagem em abundância. Por quê? Porque nós somos filhos abençoados de Deus, que viemos nessa terra para fazer a diferença, para fazer o bem. A natureza é essencialmente boa. A natureza é essencialmente autocurável. Então, nós não vamos ter
dias bons, perfeitos, 100% das vezes. Nosso dia vai ter coisa ruim e coisa boa. Então, como que a gente se enxerga perante o mundo? Tem a ver com autoimagem. Felicidade, ela é uma decisão. Felicidade é programável como o termostato desse ar-condicionado. Felicidade pode ser programada como o piloto automático do avião que está em Sinop com ou sem turbulência,